Desde a antiguidade, o ser humano já formulava teorias sobre do que tudo na natureza é formado. Para os filósofos gregos do século VI a.C., terra, fogo, água e ar. O primeiro conceito de átomo veio dos gregos Leucipo e Demócrito, em 450 a.C., os quais diziam que toda a matéria é formada por partículas indivisíveis, daí o nome, a, negação, e tomo, parte. Porém, essa ideia não foi bem aceita e só foi retomada no século XIX com a elaboração de diversos modelos atômicos por vários cientistas. Entre eles Dalton com sua bola de bilhar, Thomson com seu pudim de passas, primeiro modelo que admitiu partículas subatômicas, e Rutherford com seu sistema solar. A evolução das pesquisas e experimentos nos mostrou que, na verdade, o átomo não é a menor parte da matéria. Dentro dele há um universo único e complexo. O elétron é uma partícula com carga negativa. Tem spin fracionário positivo meio e negativo meio. E sua massa é 1876 vezes menor que a de um próton. A localização do elétron no átomo é na eletrosfera, rodeando o núcleo. Foi descoberto por Thomson em 1887. E, diferentemente do próton e do nêutron, não foi rebaixado, e continua sendo uma partícula elementar. Entre os elétrons e o núcleo há tanto espaço vazio, que se o núcleo fosse do tamanho de uma laranja, a eletrosfera teria o raio de um estádio de futebol. A antipartícula do elétron é chamada de pósitron, e ambos têm a mesma característica, mas apenas cargas contrárias. Se um pósitron choca-se com outro elétron, ambos se aniquilam, e formam-se fótons de radiação gama, ou outras partículas com menos frequência. O neutrino é o fantasma do universo subatômico, quase sem massa, centenas de vezes mais leve que o elétron. Essa partícula mal e mal reage com matéria, o que faz com que um neutrino possa atravessar a Terra inteira sem tocar em nada. O fato de neutrinos também não interagir eletromagneticamente, ou seja, com a luz, tornam-se impossíveis de serem vistos. Dito isso, então como foram detectados? Essa pergunta foi respondida em 1953 por Clyde Cowan e Frederick Haynes. Eles encheram um enorme tanque contendo uma solução aquosa de cloreto de cádmio e, por meio de um reator nuclear, foram emitindo neutrinos. Quando o neutrino com energia suficiente chocava-se com um elétron, esse elétron disparava com uma velocidade maior do que a luz na água. E assim como um caça causa um boom sonoro ao andar mais rápido do que o som, esse elétron causava um pequeno boom luminoso, o que possibilitou a detecção do neutrino. Hoje, o maior detector de neutrinos do mundo está no Polo Sul, que utiliza toda a camada de gelo polar antártica como um tanque. Em contradição, essa partícula tão difícil de ser detectada é a segunda partícula mais abundante do universo conhecido. Nesse momento, bilhões de neutrinos estão atravessando seu corpo. Além disso, apesar de um neutrino ter uma massa centenas de vezes menor que um elétron, se todos os neutrinos fossem combinados, o resultado seria uma massa maior do que todas as estrelas do universo juntas. O graviton ainda é uma partícula hipotética, que seria responsável pela transmissão da força da gravidade, e por isso sempre são atrativas, pois a gravidade nunca repele. Um estado coerente de gravitons forma ondas gravitacionais, assim como um estado coerente de fótons formam ondas eletromagnéticas. Essas ondas gravitacionais foram descobertas apenas em 2015. A razão pela qual é tão difícil detectar um graviton é que, relativamente, a gravidade é muito fraca. Um simples ímã pode erguer uma massa contra a gravidade, e, por isso, é difícil de ser detectada. Seus efeitos só são percebidos em grandes aglomerações de massa, como planetas e estrelas. Hoje, experimentos buscam provar a existência de gravitons, e se essa partícula for descoberta, uma porta se abrirá para um mundo desconhecido e inexplicado. Segundo Isaac Newton, a luz era composta por partículas corpusculares, ou seja, sofriam reflexão. Anos mais tarde, com os estudos de James Maxwell no campo do eletromagnetismo, a luz foi definida como uma onda eletromagnética, ou seja, era a combinação entre campos elétricos e magnéticos que se propagavam no espaço. Sendo assim, o termo dualidade onda-partícula surgiu, e significa que o fóton tem características tanto de partícula como na reflexão através do espelho, quanto de onda, quando atravessa o corpo humano. Quando um átomo é bombardeado por energias externas, a ponto de ocorrer um salto quântico, o elétron se desloca do seu subnível eletrônico e passa para a camada mais externa da eletrosfera. Se o elétron retornar para sua camada original, ele perde essa energia em forma luminosa, ou seja, libera um fóton. Como um fóton possui características de onda, este possui energia, a qual é condizente com a energia necessária para ocorrer o salto quântico. A energia para que um salto quântico seja possível é relativa à atração entre o próton e o elétron, ou seja, a energia para ocorrer um salto quântico da camada P6 para a camada Q7 é inferior à energia para o processo se repetir com a camada K1 para a camada L2.
Da mesma forma, o inverso ocorre. Logo, quando o elétron excitado estava na camada Q7 e retorna para P6, a energia luminosa é inferior à energia liberada em forma de luz quando o elétron excitado da camada L2 retorna para K1. Exemplo: se tem os átomos de potássio, cobre e estrôncio, os três emitirão luz ao passar pelo teste de chama. Ao conceder energia térmica aos três elementos, eles emitirão violeta claro, verde azulado e vermelho respectivamente, o que indica um gradiente de maior energia, violeta, para um de menor energia, vermelho. Quando fazemos a distribuição eletrônica, tudo fica mais claro. O bóson de Higgs é uma partícula subatômica que é responsável por dar massas demais. Ela começou a ser estudada em 1964, mas só foi comprovada em 2012 pelos físicos François Englert e Peter Higgs. A partícula começou a ser estudada porque sem ela só é possível explicar 4,6% do universo. Com sua descoberta, é possível entender mais sobre o universo e possíveis pesquisas sobre as partículas. A energia irradiada pelo Big Bang se congelou e formou um éter, que envolve tudo o que há no universo. Para isso, se deu o nome campo de Higgs, o qual criou uma viscosidade no vazio do espaço e fez com que as partículas interagissem entre si, e o bóson causou a atração ou repulsão entre as partículas, dando-as massa. Dificilmente se consegue observar o bóson, é preciso uma energia muito alta e ele some rapidamente. Com isso, eles chegaram à conclusão que há 17 partículas básicas: bóson, 6 quarks, 6 leptons, 4 partículas mediadoras. O bóson tem um segundo nome, que é a partícula de Deus, mas este não era para ser o nome, e sim The Goddamn Particle. Mas o editor do livro, quando a teoria seria publicada, não aprovou devido à palavra damn, que significa maldita, e mudou o nome. Os quarks, juntamente com os leptons, grupo do qual os elétrons fazem parte, formam a matéria. Esse tipo de partícula pode ser disposto em pares, os mesons, ou em trios, os baryons. Há 6 tipos diferentes de quarks em todo o universo, mas 2 deles se destacam, o up e o down. Esses 2 são responsáveis por formar o próton e o nêutron. O próton possui 2 up e 1 down, e o nêutron possui 1 up e 2 down. Quanto aos outros 4 tipos de quarks, estima-se que foram extintos ao decorrer da formação do universo. Como dito, os quarks formam os prótons e os nêutrons. Os prótons e nêutrons, por sua vez, formam um átomo, que forma a molécula, que forma a substância, e assim vai. Então, se pensarmos bem, os quarks, junto com os elétrons, formam tudo que existe.